Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e vim falar hoje sobre um complemento de uma história, de uma metáfora que eu faço sobre as fases do Super Mario. Eu vou primeiro contextualizar a respeito disso. Eu acredito que a gente tem uma metáfora muito boa para entender algo que a gente faz na vida, nos negócios, e algo que a gente pode usar de forma estratégica para crescer, tanto no nosso desenvolvimento pessoal quanto nos negócios, que seria comparar a nossa vida, a nossa jornada com o joguinho do Mario. O jogo do Mario, né? Super Mario, todo mundo lembra daquele bonequinho pulando. Imagina que você tem a facilidade de chegar na fase 3 ou 4 do Mario. Você aprendeu a passar até aquela fase, né? Aí você tem um amigo que consegue chegar na fase 25. Só que se ele pega você na fase 3 ou 4, que é onde você consegue chegar, e coloca você na fase 25, o que acontece? Você volta para a fase 3 ou 4. Você morre rapidinho, perde o bonequinho e volta para a fase 3 ou 4. E se você pega ele e coloca na fase 3, o seu amigo que chega na fase 25, ele volta para a fase 25 rapidinho, porque ele sabe como chegar lá. Isso acontece porque ele tem a experiência necessária e ele sabe onde pisar, onde não pisar, o que fazer, o que não fazer no jogo. Essa questão, e você perde, né? Volta para a fase 3 ou 4 porque você não sabe se estabelecer no lugar do 25. Isso acontece também com pessoas que ganham na Mega Sena, por exemplo, ganham um prêmio, às vezes um Big Brother, o cara vai e ganha lá 2 milhões e aí um ano depois ele está pobre de novo. Por quê? Porque ele não sabe lidar com dinheiro. Ele não ganhou o dinheiro gradativamente para aprender a lidar com isso. É uma dificuldade muito grande que muita gente, quando sai da periferia de uma vida pobre, e eu passei por isso, para chegar em degrau mais alto e depois não ter mentalidade de crescimento, mentalidade de subsistência do degrau que você chegou. Se você ganha muito rápido, você acaba perdendo, porque você não experimentou o caminho, porque você não aprendeu a chegar ali. Tem alguns milionários, alguns bilionários na história que perderam suas fortunas e voltaram a ficar ricos. O último presidente dos Estados Unidos foi assim. O Bill Gates teve uma fase em que ele perdeu e voltou a ficar rico. Teve uma outra fase que ele fez uma doação imensa e voltou a ficar mais rico ainda. O Steve Jobs teve uma fase em que aconteceu o mesmo com ele. E isso acontece porque eles sabem o caminho de chegar lá, naquele degrau. Agora, quando você sabe, por exemplo, ganhar 20 milhões por ano, você não sabe ganhar 40 milhões por ano. Você também tem, apesar de você já estar num nível alto, você também tem o desafio de aprender a ganhar mais do que você já está ganhando. Aprender a fazer, a realizar mais do que você está realizando também. E essa questão, às vezes as pessoas não entendem. Eu uso essa metáfora do Mario, do Super Mario, para explicar essa questão que, às vezes, quando não está dando certo, quando você não sabe o que fazer, muito relacionado à estratégia de negócios e a marketing digital, né? Às vezes é só a sua mentalidade. Uma frase legal do Einstein, que diz que a mente que criou um problema só consegue sair dele se ela for diferente, né? A mente, você só consegue resolver um problema se a mente que criou aquele problema se modificar, se ela crescer.
Porque você não pode, aí essa é a frase dele, você não pode criar, você não pode resolver um problema com a mesma ideia que o criou, com a mesma mentalidade. Então você precisa se colocar em outro lugar para conseguir fazer isso. E hoje eu estava pensando num desdobramento a respeito disso e ouvi o Danilo Gentili falar num podcast que quando você cai de um degrau, você está lá subindo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você cai do 5º degrau e às vezes as pessoas ficam com medo porque elas estão subindo e tal, e ela, pô, e se eu cair, e se eu perder tudo? Você também tem que ter essa noção, né? Isso pode ser um desdobramento da minha história do Super Mario. Quando você cai desse degrau, você não vai cair para negativo. Você vai cair para um degrau onde você estava antes, pelo menos. E da onde você estava antes, você consegue voltar para aquela outra fase, para aquele outro degrau que você estava, desde que você tenha aprendido como subir esses degraus. Então eu acho que o mais importante de tudo não é ter pressa para chegar lá em cima, mas experimentar cada degrau, entender cada fase desse seu crescimento, para que quando você chegar ali em cima, você tenha plena consciência de como chegou. É dessa forma que eu faço nas minhas mentorias, por exemplo, que eu faço com que algum mentorado meu possa receber o download do que eu aprendi. Nem sempre ele vai aproveitar imediatamente alguma coisa, mas é importante que ele esteja atento àquilo, né? É como uma percepção seletiva, né? Quando você quer comprar um carro, de repente percebe que aquele carro só tem na versão roxa, sei lá, ou tem muito na versão roxa, e você não via esse carro antes na rua, de repente você começa a ver em todo lugar, porque você ligou a sua percepção seletiva. O seu cérebro percebeu que aquilo era importante para você, porque você criou o desejo a respeito daquilo, e antes você não tinha, e agora ele começa a prestar mais atenção naquilo porque aquilo é importante. É como você estar distraído a respeito de algo, enquanto eu estou falando, você está mexendo no seu celular, falando com uma outra pessoa, e eu falar aqui alguma palavra que te chama a atenção, que é importante para você. E então você para de fazer de focar onde você estava focando e presta atenção no que eu estou falando. Isso faz com que você atue diretamente e ativamente nesta memória que você está criando. E lembre das coisas. Então eu vim para falar do desdobramento da história do Mario, né? Do Super Mario, que é essa que eu captei na questão que o Danilo Gentili falou no podcast, que é uma mentalidade muito legal, que é quando você cai do degrau que você chegou, você não tem como passar do chão, né? Você não tem como fazer passar do ponto de onde você iniciou. Então é importante entender cada passo que você deu, cada degrau que você subiu e contar com outras pessoas. Quando a gente senta numa mesa em que a gente se sente burro, isso é um privilégio. Porque a gente está aprendendo com as pessoas que estão ali. Eu adoro sentar em mesas em que eu, o tempo todo, para todos os lados que eu olho, estou aprendendo alguma coisa. Eu adoro aprender e isso me estimula muito, me faz me sentir vivo, e acho importante a gente poder experimentar isso. Então a pergunta para ficar no final e para você de repente até me responder aqui, se você chegou até aqui, me diz que você chegou, escreve aqui no comentário e me responde essa pergunta. Você tem sentado em mesas que você tem se sentido burro? Ou você não está sendo desafiado o bastante para você se sentir dessa forma? Para você se sentir às vezes meio perdido. Caramba, peraí, o que eles estão falando? Deixa eu prestar atenção. Eu acho que eu deixei alguma coisa aqui da minha experiência e espero que tenha te tocado de alguma forma, que tenha dado algum clique aí para você.